O Esquadrão Suicida é uma força-tarefa formada por vilões e até alguns heróis, que se arriscam em missões impossíveis de serem realizadas. Mas vocês conhecem todos os membros? Descubram agora no Cine Comics. Você sabia que o Japão é um país tradicional dos mangás e que muitas obras se tornam animes de grande sucesso pelo mundo? Agora é possível você entrar para este ramo criando suas próprias histórias. Quer saber como? Então clica no primeiro link da descrição e aprenda de forma bem prática como se tornar um mangaka profissional. Olá a todos, aqui quem fala é o Bruce com mais um vídeo. Um pouco de ganância, talvez um passado traumático ou quem sabe um toque de loucura. Seriam esses os requisitos fundamentais para fazer parte deste esquadrão? Convido todos vocês para entrarem comigo na mente desses loucos vilões da DC Comics e conhecer o Esquadrão Suicida. Pois é, enquanto eu escrevia o roteiro para este vídeo, eu tentei em alguns momentos entender o que leva um personagem a seguir o caminho vilanesco. E o resultado vocês conferem no vídeo de hoje. E quem estiver aí do outro lado, seja bem-vindo você que há muito tempo me acompanha e também quem por aí acabou de conhecer o melhor canal de entretenimento do YouTube. Olha, antes de iniciarmos essa bagaça aqui, o meu muito obrigado a você por estar aqui me prestigiando com a sua audiência. Mostra que você está aí deixando o like aí embaixo, inscreva-se, ative as notificações, chama a cambada para assistir juntos e comente depois se vocês realmente gostaram. Mas modéstia à parte, vocês vão curtir o vídeo de hoje, sério mesmo. Duvida? Então tá certo, só me resta provar. Vamos conhecer essa que é uma das equipes mais loucas das histórias em quadrinhos, a Força Tarefa X, ou como é melhor conhecido, o Esquadrão Suicida. Bom galera, agora é possível ajudar o canal financeiramente através de doações pelo PayPal ou tornando-se membros do Cine Comics. Fortaleça o canal para que eu possa trazer mais vídeos de qualidade e deixando ele cada vez mais com a sua cara. Confira nos links que se encontram na descrição. Bom, que existem vilões loucos de pedra e outros não tão fora da caixinha, isso nós já sabemos. Mas seria realmente possível reunir um grupo de vilões tão diferentes entre si e fazer com que trabalhem juntos em prol da sociedade em missões impossíveis? Em outras palavras, transformá-los em heróis? Essa ideia partiu dela, Amanda Blake Waller, diretora da Argus, uma divisão secreta do governo norte-americano que lida com super seres, pesquisas, missões secretas e até, em algumas ocasiões, fornecer suporte à Liga da Justiça. A propósito, vocês conhecem todos os membros da Liga? Sabia que até o Esquadrão Suicida já se aliou à maior equipe de heróis da DC? Bom, então assista este vídeo para vocês verem quem já teve a honra de fazer parte de uma das maiores equipes de heróis dos quadrinhos. Bom, na verdade já existia um grupo secreto formado por criminosos que recebiam missões praticamente suicidas. Os anos se passaram e poucos se ofereciam para dar continuidade ao esquadrão e com isso, o governo decidiu desfazê-lo. E Waller, sendo ela uma figura bastante influente dentro da política norte-americana, além de muito persuasiva, conseguiu a autorização do governo para reativá-lo e liderá-lo, mas desta vez composto principalmente por prisioneiros da Barrow Reef, uma prisão destinada exclusivamente para abrigar criminosos meta-humanos. E por se tratar de missões praticamente impossíveis de serem realizadas, com uma grande probabilidade de levar os seus membros a uma morte certa, ficava uma dúvida: como se pode convencer um criminoso a se arriscar em uma missão impossível de sair vivo dela? Eis a resposta: Amanda Waller oferecia uma redução considerável em suas penas ou até mesmo perdão. E caso ele se recusasse a aceitar ou não cumprisse as suas ordens, ela simplesmente detonaria uma microbomba implantada na cabeça de cada um dos vilões selecionados por ela. Simples, não? A ideia era justamente utilizar esses loucos que ninguém se importaria caso eles morressem em meio a essas missões. E com isso, nasceu um novo Esquadrão Suicida, oficialmente nomeado como Força Tarefa X. E por ter uma rotatividade muito grande, a equipe sempre mudava de formação. E neste vídeo, iremos conhecer primeiramente os principais vilões, e até mesmo heróis, que já se subordinaram às ordens de Waller. E se vocês gostarem do vídeo e quiserem uma continuação, já sabe o que tem que fazer: like, inscrição, compartilhar e escrever nos comentários. Combinado? Certo! Vamos agora conhecer os integrantes do Esquadrão Suicida.
Inaugurando a nossa lista, temos ela que tornou possível a reestruturação do Esquadrão Suicida que tão bem conhecemos hoje. Amanda Waller poderia ter sido uma civil comum se não tivesse passado por diversos episódios conturbados enquanto ainda era jovem. Casada desde os 18 anos e muito dedicada à família, sendo mãe de 5 filhos, viu o mais velho, Joseph Waller Jr., perder a vida após um assalto. A filha, Damit Waller, ser vítima de estupro e homicídio. E o marido, Joseph Waller, ao descobrir a identidade do assassino de Damita, faleceu após uma troca de tiros contra ele. Nunca foi fácil para Amanda superar essas perdas e, mesmo hoje, ela sofre com a ausência dos entes queridos perdidos de forma tão trágica. Mas foi dessa dor que Amanda tirou forças para seguir com a vida e cuidar dos outros 3 filhos. Se dedicou para colocá-los nas melhores faculdades do país e fez o mesmo por si mesma. Conquistou o doutorado em ciências políticas e trabalhou fortemente como diretora de campanha para a eleição de um congressista dos democratas. E estando dentro da política norte-americana, arrumou muitos inimigos e pouquíssimos simpatizantes ao seu modo de enfrentamento a figurões importantes. Passou por vários cargos até obter acesso a arquivos secretos do governo, e o que lhe chamou a atenção foi o projeto arquivado da Força Tarefa X. Assim que assumiu o controle da prisão Belle Reve, sugeriu a recriação de uma nova versão daquele mesmo esquadrão, desta vez formado por meta-humanos criminosos. A determinação de Waller lhe proporcionou carta branca para montar a equipe como ela bem queria. Além do Esquadrão Suicida, Amanda esteve envolvida em outros projetos do governo, muitos deles relacionados com super seres, como por exemplo o Projeto Cadmus, responsável pela criação do Superboy, um dos clones do Superman. Conheça a história dele e de outros titãs clicando aqui no card. Outra experiência bem conhecida e encomendada por Waller foi a manipulação genética de Terry McGinnis. Bom, sobre a história do Batman do futuro, eu deixo para contar em outro vídeo. Uma mulher forte, perigosa, fria e temida por muitos vilões e até heróis da Liga da Justiça. É assim que podemos descrever em poucas palavras a comandante do esquadrão. Amanda Waller não se deixou abater por suas perdas, e mesmo quando era muito jovem, soube tirar dessa dor uma força que poucos possuem para crescer e se consolidar como uma figura de destaque do governo americano. Rick Flag é um nome conhecido em qualquer âmbito militar norte-americano por mais de uma geração, e o personagem que será abordado neste vídeo é o filho do primeiro Rick Flag, que também presenciou e liderou a versão original do Esquadrão Suicida. Richard Flag Jr. veio de uma família com carreiras sólidas nas Forças Armadas, o que de certa forma o direcionou para seguir este mesmo caminho. O pai foi um herói de guerra que não teve a oportunidade de vê-lo crescer, e a mãe, Sharon Race, morreu ao salvar o filho que estava prestes a ser atropelado quando ainda era só uma criança. O primo de Sharon, Jeb Stewart, criou o pequeno Rick e o preparou para seguir o caminho da família. E uma vez alistado, provou aos poucos que não carregava o nome do pai à toa. Flag deu continuidade ao legado e herdou suas aptidões como um excelente soldado, apesar de hoje não ser tão experiente se comparado a ele ou mesmo ao avô, por exemplo. Certo dia, enquanto realizava um treinamento de astronauta, conheceu Karen Grace, sua futura esposa com quem trabalharia no esquadrão, e um dia teria um filho. Flag passou a contar com certo prestígio e até se tornou coronel do Exército dos Estados Unidos, e o seu nome chegou aos ouvidos de Amanda Waller, que depois de acompanhar mais atentamente as suas façanhas, a diretora da Argus o selecionou para liderar um novo Esquadrão Suicida em campo e, assim, transmitir suas ordens. Até então, nada diferente do que seu pai já havia feito, a não ser por um detalhe. A Força Tarefa X passou a ser formada por criminosos meta-humanos. Um desafio e tanto, mas Flag Jr. aceitou sem hesitar. Por muitas vezes batia de frente contra vilões de peso, como Pistoleiro, Crocodilo, ter que lidar com as loucuras da Arlequina. Nenhum deles aceitavam acatar ordens. Mas convenhamos, nada que uma ameaça provocada por uma microbomba não possa acalmar os ânimos. E por conta do alto risco oferecido pelas missões, Flag comandou diversas formações da Força Tarefa X. Rick Flag Jr. não possui qualquer poder como os vilões com quem compartilha das mesmas missões, o que não significa que o coronel seja apenas um cara portando uma AK-47 e meio a super seres. O homem de confiança da Waller tem conhecimentos apurados em investigação, rastreamento, interrogatório, no manuseio em diversos armamentos, pode pilotar variadas aeronaves, foi instruído em combate corpo a corpo e aéreo, consegue traçar boas estratégias, sabe como tirar proveito das habilidades de seus aliados e os utilizar adequadamente em cada tipo de missão, enfim, qualidades estas que são fundamentais para um soldado de alta patente que carrega, com muitos méritos, o peso que tem o nome da família nas Forças Armadas.
George Harkness, ou Digger Harkness, foi criado na Austrália pela mãe, Elizabeth Harkness, e nunca soube o que era ter um pai por perto, já que seu padrasto sempre o maltratava. E por vir de uma família muito pobre, pegou o gosto de brincar com bumerangues que ele mesmo criava com madeira. O laço de familiaridade firmado em pouco tempo de posse com aquele objeto o tornou um especialista em atirar bumerangues que, até então, não passava de uma brincadeira de criança. E na escola, depois que fez amizade com Mick Wentworth, que também gostava de lançá-los, passou a praticar diversas travessuras juntos. Os anos se passaram e a dupla continuava aprontando, até que decidiram assaltar um armazém e, para que pudesse escapar, Harkness atirou seu bumerangue e acabou matando o dono da loja. O padrasto, quando soube, tratou de expulsá-lo de casa e Elizabeth revelou que seu verdadeiro pai, Willard Wiggins, um ex-soldado americano, estava vivendo nos Estados Unidos e que ele deveria procurá-lo. Chegando no país ocidental, George se encontrou com o pai. Willard era um empresário do ramo de brinquedos e estava prestes a lançar um produto novo para o público infantil. E bem na hora certa, pois o objeto em questão era um bumerangue. Após uma rápida demonstração, Willard contratou o filho para ser o garoto propaganda do brinquedo, e foi daí que lhe veio a alcunha de Capitão Boomerang. A performance de Harkness até que teve uma boa repercussão, mas não o suficiente para refletir positivamente nas vendas do brinquedo. O que mais marcou foi o nome e uniforme cômico do rapaz, que lhe atribuiu várias piadas do grande público. E Harkness, depois de ficar enfurecido com esse lado ruim da fama, se tornou um criminoso com a mesma roupa e nomes já atribuídos a ele. O Capitão Boomerang entrou para a galeria de vilões do Flash e, mesmo após desenvolver armas tecnológicas, sempre tombava diante dos pés do velocista Escarlate. E aproveitando o gancho, assistam depois o vídeo sobre o multiverso da DC Comics, descoberto pelo nosso querido Flash. E tome aí mais um gancho, Harkness também já fez parte da tropa dos Lanternas Negros. Saiba tudo sobre eles e outros lanternas em mais um vídeo de qualidade do Cine Comics. Os dois links estão na descrição. Bom, Harkness acabou sendo preso diversas vezes, e em uma dessas, recebeu de Amanda Waller a oportunidade de conquistar o perdão ou a diminuição de sua sentença após ser selecionado para o Esquadrão Suicida, onde teve várias divergências com outros membros, principalmente com Rick Flag e o Pistoleiro, sempre desafiando este último para saber qual dos dois possuíam a melhor mira. Sim, Harkness conseguia rivalizar com Floyd e pode acertar qualquer alvo com seus bumerangues, e mesmo antes de lançá-los, já se antecipa caso a arma não acerte o seu inimigo em um primeiro instante. Os bumerangues do Capitão já tiveram bombas, sensores de movimento, câmeras e outras melhorias. Detentor de um caráter detestável, Digger Harkness pode ser o tipo de vilão que não é recomendável de se ter como parceiro de missões. Mas de tantas vezes que já integrou várias formações do Esquadrão Suicida, apesar de sequer possuir poderes meta-humanos, o Capitão Boomerang provou ser um dos integrantes mais marcantes da Força Tarefa X. Floyd Lawton é um mercenário que coloca sua boa mira à disposição de qualquer um que esteja disposto a pagar caro pelos seus serviços de assassino. Mas como todo vilão, ou mesmo herói, o seu passado não foi dos melhores. Lawton veio de uma das famílias mais ricas de Gotham, mas o que ficava oculto dos olhares de amigos e da mídia eram as constantes brigas entre seus pais George e Genevieve Lawton. E vejam só, a mãe chegou ao ponto de pedir para que seus filhos o matassem. Então, ao lado de Edward, seu irmão mais velho e a quem tanto admirava, decidiram agir juntos, pois Genevieve os fazia entender que George sempre foi um pai violento e abusivo, quando na verdade era o contrário. Em um belo dia, Floyd escalou uma árvore portando um rifle e teve George livremente em sua mira enquanto Edward estava por perto do alvo para distraí-lo e mantê-lo parado. Mas o garoto hesitou. Só que enquanto ele tentava descer da árvore, o galho que o sustentava se rompeu e na queda, o disparo foi feito culposamente e acertou a cabeça de Edward. Este trágico acidente afetou profundamente Floyd, que amava o irmão acima de tudo. E então, o jovem Lawton prometeu a si mesmo que jamais se atreveria a hesitar e errar um tiro novamente. A família ficou devastada com o ocorrido, mas abafou tudo perante a mídia. George se tornou um homem amargurado, Genevieve não conseguiu se livrar do marido e o garoto fugiu de casa. Floyd decidiu se especializar em arma de fogo e, para melhor instruí-lo nesse quesito, procurou por David Cain, um renomado assassino profissional. Os anos se passaram e Floyd retornou para Gotham, onde se instalou em uma mansão e ouviu relatos sobre os vigilantes Batman e Robin. E tendo em vista que a polícia local abria brechas para a atuação do Homem-Morcego,
e aproveitando também a ausência momentânea da dupla, decidiu trilhar o mesmo caminho e tomar o lugar do morcegão como principal herói daquela tão caótica cidade. E com um par de revólveres, passou a se apresentar como pistoleiro, o homem que nunca erra. Floyd colocou muitos bandidos na cadeia e até conquistou o respeito do comissário Gordon, que não levou muito tempo para lhe atribuir um alvo-sinal, bem semelhante ao tradicional bate-sinal. E assim que retornou a Gotham, Batman tomou conhecimento do novo vigilante e tratou de investigá-lo a fundo, e descobriu que, na verdade, o pistoleiro era uma fraude. Floyd se filiou a diversas organizações criminosas e criava uma cortina de fumaça com pequenos roubos ou furtos para tirar a polícia do radar dos maiores foras da lei de Gotham. E com isso, Floyd foi preso graças ao Cavaleiro das Trevas. A obsessão de tomar o lugar do detetive deu lugar a um desejo de vingança e, assim que conseguiu fugir da cadeia, adotou um novo uniforme mais tático, justamente para eliminar o seu novo alvo, mas não antes de assumir uma nova profissão: assassino profissional, bem como seu antigo professor e o mercenário conhecido como Exterminador, que já teve a sua história muito bem contada na segunda parte do vídeo sobre os Jovens Titãs. Clique no card e assista depois. Nessa nova vida de assassino, Lawton aumentava a riqueza que já possuía na medida em que aprimorava as habilidades, sempre visando o dia em que enfrentaria novamente o seu maior inimigo. Chegou a se casar com Susan Lawton, com quem teve Ed Lawton, filho do casal que recebeu o mesmo nome do falecido tio. Mesmo com um casamento de pouca duração, Susan manteve o seu sobrenome, o que acabou atraindo para si alguns inimigos que conheciam a verdadeira identidade do pistoleiro. Um grupo de criminosos sequestrou o pequeno Ed para obrigar o pistoleiro a realizar um trabalho para eles. Mas ao invés de atendê-los, Floyd localizou cada um deles e os executaram, um após o outro. Mas, lamentavelmente, o pistoleiro não chegou a tempo de evitar que seu filho fosse violentado e morto brutalmente. Susan não suportou a dor e cometeu suicídio. Mesmo após tirar a vida do assassino de Ed, Floyd não se sentia satisfeito. Ao mesmo tempo que cumpria com seus contratos de mercenário, notava-se pequenos lampejos daquele mesmo pistoleiro que antes havia se apresentado como um novo vigilante de Gotham. A não ser por uma pequena diferença: nenhum criminoso era preso, mas sim eliminado. Simples assim. Uma filosofia que também é seguida à risca por outros ícones dos quadrinhos, dentre eles Frank Castle, o anti-herói da Marvel conhecido como Justiceiro. Alguns anos de muita dor se passaram para o pistoleiro, e acabou que ele se envolveu por um tempo com garotas de programa, em especial com Michelle Torres, e somente depois de 4 anos sem qualquer contato, descobriu que ela havia saído daquela profissão para cuidar e criar a filha, Zoe Lawton. Floyd prometeu para si que não perderia mais um filho, e passou a acompanhar a infância de Zoe, estando sempre presente em apresentações de escola, ensinando deveres de casa, uma vida de pai que Floyd jamais pensaria que poderia ter novamente devido à profissão que passou a praticar. Desta vez, o pistoleiro, que nunca se preocupou em ser morto por qualquer inimigo, ainda mais após a morte do filho, ganhou uma nova razão para continuar vivo, proteger e dar um futuro digno para Zoe. Mas o dia que o Cavaleiro das Trevas novamente o confrontaria chegou, e foi a poucos instantes de impedir que o mercenário cumprisse um contrato para assassinar um senador dos Estados Unidos. Depois de uma dura batalha, Floyd foi mais uma vez encarcerado pelo homem que ousou desbancar novamente a sua mira antes tida como perfeita. E foi aí que, em uma contradição do destino, Floyd se tornou o alvo da vez. Neste caso, de Amanda Waller, impressionada com sua ficha criminal que comprovou todas as aptidões de um verdadeiro matador. A partir de então, o pistoleiro seria integrado ao novo Esquadrão Suicida. Floyd Lawton é um exímio atirador de elite com qualquer tipo de arma. De longo alcance, tem uma mira que beira a perfeição, e mesmo não tendo um alvo na sua frente, sabe como ricochetear uma bala para torná-la praticamente impossível de ser evitada. E sendo de curto alcance, mescla sua utilização com uma arma branca em meio a um combate corpo a corpo. E foi graças a um conhecimento em engenharia avançada que o fez aprimorar e até construir armamentos combinados ao seu traje. Além de ser fluente em vários idiomas, um ponto a se destacar aqui sobre um traço de sua personalidade é o senso de moral e profissionalismo. Uma vez dada a ordem e efetuado o pagamento, o alvo já está morto. E o convívio com Zoe o fez amadurecer como homem, tendo uma nova perspectiva da vida que lhe deu outra chance de ser pai novamente. E no Esquadrão Suicida, o pistoleiro despontou como um importante membro, líder e até um anti-herói, desta vez colocando a sua tão boa mira a serviço da família e do país.
pequena Harley Quinzel veio de uma família extremamente problemática. Com uma mãe severa e um irmão seguindo os mesmos passos do pai no mundo do crime, que futuro essa criança poderia ter? Bom, contrariando o próprio destino, Harley encontrou refúgio psicológico nas atividades extracurriculares com a ginástica, sendo uma atleta mirim tão exemplar que conquistou uma bolsa de estudos na Universidade de Gotham, onde estudou medicina. Harley sempre tirou notas altas, se destacava em atividades físicas, ou seja, simplesmente uma universitária exemplar. Conseguiu uma vaga de estagiária no Asilo Arkham e ficou fascinada pelas mentes doentias dos pacientes que lá estavam confinados. E quando conquistou o doutorado com especialização em psiquiatria, depois de impressionar os demais estudantes com suas oratórias sobre como psicopatas ou sociopatas são formados, Harley recebeu como primeiro paciente o Coringa. A doutora mergulhou na psique do palhaço do crime e, aos poucos, sua fixação por essa mente tão doentia se transformou, segundo ela própria, em amor. O Coringa viu nela uma oportunidade de escapar do asilo em diversas oportunidades, e quando obteve êxito, Harley foi confrontada pelas autoridades, teve a licença de exercer a profissão suspensa e chegou a ser presa. Ela imaginava que o amado viria ao seu resgate, mas esse dia nunca chegou. Foi apenas com um forte terremoto que assolou toda Gotham que Harley conseguiu escapar, e sua primeira atitude foi correr atrás do Coringa. Não restava nada na vida da doutora, a não ser ele, e após reencontrá-lo e ser jogada por ele no mesmo tanque contendo substâncias químicas, o qual o transformou no vilão sádico que conhecemos hoje, Harley Quinzel se tornou a nova parceira das atividades criminosas do palhaço do crime sob a identidade de Arlequina. Mas o que muito se via era uma relação quase que de submissão ao vilão. O próprio se via confuso diante dos seus sentimentos pela parceira, enquanto que ela estava perdidamente apaixonada e se tornava cada vez mais instável psicologicamente à medida que convivia com o palhaço. Arlequina atendia a todas as suas vontades, mas sempre recebia agressões em troca, mesmo quando Coringa percebeu que estava começando a amá-la de verdade. E foi aí que o vilão decidiu se livrar dela, pois não queria que esse sentimento interferisse nos seus crimes. Então, a Arlequina foi presa em um foguete e o palhaço disparou para longe de Gotham. No entanto, o objeto apenas caiu em outra ponta da cidade, onde a pobre garota foi encontrada pela doutora Pamela Lillian Isley, a Era Venenosa. Em um primeiro momento, pensou em matá-la por ser a parceira do Coringa, mas achou melhor entender o que havia acontecido e, após ouvi-la, Pamela sentiu pena por ela e se ofereceu para ajudá-la a se vingar. Arlequina recebeu da nova amiga um forte soro imunizante contra diversas toxinas e estimulante para os seus músculos, tornando-a mais ágil e forte. A dupla de vilãs percorreu toda a cidade cometendo diversos crimes ao mesmo tempo em que uma grande amizade se aflorava. Mas a Arlequina recebia também críticas negativas da parceira por tentar reconquistar o Pudinzinho, apelido carinhosamente atribuído ao tão ingrato Coringa. Só que essas loucuras pela cidade de Gotham encontrariam um fim graças a Canário Negro, que entregou a palhaça do crime para as autoridades. E com isso, Arlequina foi selecionada por Amanda Waller para integrar o Esquadrão Suicida. Mesmo se tratando de um membro completamente imprevisível, Waller contava com Rick Flag e outros integrantes para colocá-la na linha, pois acreditava que, de certa forma, Harley poderia ser bem útil devido à sua inteligência. Até mesmo o pistoleiro não resistiu aos seus encantos tão únicos e os dois tiveram um romance, se é que eu posso chamar assim. Enfim, a Arlequina não possui qualquer poder meta-humano, mas pode ser considerada como tal. Agilidade, força e um senso de humor questionável são marcas fortes de uma personagem tão querida por muitos leitores da DC Comics. Galera, Zack Snyder revelou toda a verdade. Simplesmente quebrou o silêncio. Veja só, ele falou tudo o que tinha que falar a respeito da sua saída do set de Liga da Justiça. Clica aqui no card logo acima para saber o que realmente aconteceu nos bastidores de Liga da Justiça. É uma pena, mas chegamos ao fim de mais um vídeo do Cine Comics. E aí, gostaram? Escreva aqui embaixo se vocês curtiram e se eu devo ou não trazer a segunda parte. Tem muito mais personagens que vocês nem imaginam e que dariam uma ótima continuação. Escrevam logo antes que eles tenham as suas cabeças explodidas pelo dedinho nervoso da Amanda Waller, ok? Só depende de vocês. Mas é isso, pessoal. Não deixe de dar a sua ajuda no Apoia-se ou se tornando um membro do canal. Vão lá, deem-me essa força para mostrar o quanto vocês valorizam o meu trabalho. Curtam o vídeo, inscrevam-se, liguem um alerta de notificações, compartilhem nas redes sociais, acesse os links da descrição e chame os amigos para assistirem juntos. Eu fico por aqui, mas olha, logo logo eu volto com mais vídeos de qualidade como este. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo.